Sem saber, você pode estar deixando seu filho cada vez mais autista. E sabe por quê? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Milena Borges, especialista em análise do comportamento, supervisora ABA, e hoje eu venho fazer uma revelação para muitos de vocês. Alguns pais e cuidadores cometem erros graves e que acabam deixando as crianças cada dia mais com características do espectro do autismo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai querer mudar o seu comportamento com a sua criança. Porque sim, os pais também precisam aprender novos comportamentos. E muitos deles acabam fortalecendo o que a gente não quer com essas crianças. Ou seja, a gente acaba fortalecendo comportamentos inadequados. Então, aproveita o início desse vídeo e já clica no gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque ao final dele pode ser que você não queira nem olhar na minha cara, já que eu vou ter que te falar algumas verdades. Verdades essas que vão transformar o seu dia a dia com a sua criança. Vocês já ouviram falar em funções executivas? Então, essas funções elas existem no cérebro para regular os nossos comportamentos, possibilitando com que a gente adapte e atue em diversos meios, em diversos ambientes. Por exemplo, você não se comporta da mesma forma na rua, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente público, da mesma forma como você se comporta em casa, certo? Você não come em outros lugares, em locais públicos, sem usar os talheres. E na sua casa você já pode fazer isso. Na sua casa você também se veste de forma mais confortável, mas isso não necessariamente é possível quando você vai a um casamento ou uma formatura, que exige que esse traje seja um pouco mais formal. São as funções executivas que regulam esses comportamentos, para que a gente se comporte e se adapte em diferentes ambientes. Então a criança ou o indivíduo dentro do espectro do autismo tem uma limitação, ele tem uma deficiência, ele tem uma diminuição na execução dessas funções. Portanto, fica fácil perceber se um indivíduo tem uma limitação nas funções executivas, isso implica que, se ele tem o costume de comer com as mãos em casa, ele vai querer fazer isso em outros ambientes. Só para você entender, uma das funções executivas que tem prejuízo no indivíduo dentro do espectro é justamente a flexibilidade cognitiva. Ou seja, é a capacidade, a habilidade que esse indivíduo tem de pensar fora da caixinha, de solucionar problemas ou se adaptar a novas situações, de usar o brinquedo de formas diferentes. Então, é por isso que esse indivíduo gosta tanto de atividades rotineiras, se mantém nas manias e nas mesmices. Ou seja, essa flexibilidade cognitiva nesses indivíduos, ela é mais prejudicada. Por ter um prejuízo na flexibilidade cognitiva, fica mais fácil de entender por que essas crianças têm apego à mesmice, à rotina, têm fixações, gostam de ficar sempre da mesma forma, brincar da mesma forma, comer as mesmas coisas, repetir os mesmos caminhos, justamente porque ele tem dificuldades de adaptação, dificuldades nas soluções de problema e dificuldades em arrumar novas alternativas e pensar fora da caixinha. A sua criança é assim? Ele tem dificuldade, ele tem resistência quando você quer um movimento novo, quando você quer um exercício novo, quando você quer uma atividade nova. Quando ele não quer colocar o sapato, o que ele faz? Eu sei, ele tira várias vezes o sapato. E o que é que você tem que fazer então? Você coloca, ele tira, você coloca, ele tira, você coloca. A criança dentro do espectro, ela é extremamente persistente e você tem que ser mais. O que eu mais escuto falar é: mas é porque ele não gosta. É porque ele não quer. O que acontece? A partir do momento que você entende sobre flexibilidade cognitiva, você passa também a entender que se a gente não romper essas barreiras, essas resistências desse indivíduo, a gente está deixando ele cada vez mais resistente, mais inflexível. Então, fazer sempre as vontades do seu filho não significa que você está ajudando ele, muito pelo contrário. Se ele for um indivíduo que está dentro do espectro, você não rompendo essas resistências, você está deixando ele cada vez com mais características do espectro. Mas então, peraí, quer dizer que eu tenho que obrigar o meu filho a fazer tudo do jeito que eu quero, mesmo ele não querendo? Não, não é bem assim. Tem coisas que, socialmente falando, a gente vai precisar insistir com essa criança, porque afinal de contas, quem quer que ele se comunique, quem quer que ele frequente uma escola e alguns ambientes, somos nós pais. Então, para tanto, é preciso que a gente incentive, que a gente estimule e que a gente acredite que esses comportamentos, eles podem ser aprendidos por repetição.
Uma coisa é ter preferências, outra coisa é ser inflexível. Então não estou falando para você obrigar seu filho a fazer coisas que ele não gosta, mas ele precisa pelo menos participar, ele precisa pelo menos experimentar, ele precisa pelo menos ter a vivência. Então, a partir do momento que você dá pequenas doses de vivência, você está trabalhando a flexibilidade cognitiva da sua criança. Por exemplo, eu gosto de legumes, mas eu não gosto de jiló. E aí, se alguém me convida para comer na sua casa e de repente tem arroz com jiló, eu vou comer só o arroz, ou de repente eu vou dar uma experimentadinha no jiló, vai que o jiló dela é diferente, né? Já a criança dentro do espectro, só de olhar para aquele arroz com jiló, ela já poderia responder com choro, com birra, com resistência, né? Então, a minha flexibilidade cognitiva me permite olhar para o arroz, pensar em outras alternativas. Já a criança, né, dentro do espectro, ou o indivíduo dentro do espectro, ele vai responder de uma forma muito mais desorganizada. Então, incentivar, estimular, trabalhar a flexibilidade cognitiva do seu filho vai fazer com que ele experimente coisas novas, faça coisas novas, conheça coisas novas, né? E se abra para o mundo e não fique só na zona de conforto, na mesmice, porque isso é muito fácil, né? E um déficit na flexibilidade cognitiva é justamente isso, é manter o indivíduo aonde ele está, no mesmo patamar, e não é isso que a gente quer com as nossas crianças. Com o meu filho, por exemplo, todas as vezes eu insistia com pequenos pedacinhos, né, para introduzir novos alimentos. E hoje o paladar dele é muito mais acessível, ele come muito mais coisas e até hoje ele experimenta coisas novas, o que me facilita muito, né, e facilita também o desenvolvimento cognitivo dele. Então, quando eu falo que às vezes os nossos comportamentos deixam a criança cada vez mais dentro do espectro, se a gente se conformar, né, com esses prejuízos, com essas limitações, a gente também prejudica essa criança na interação social, na aquisição de novos repertórios, na aprendizagem. A gente acaba fazendo com que essas crianças tenham comportamentos mais inadequados, comportamentos mais agressivos. Então, estimular a flexibilidade cognitiva é estimular uma nova aprendizagem para sua criança. E aí, me conta, como é que tá a flexibilidade cognitiva da sua criança? E a sua flexibilidade cognitiva também. A sua criança também tem costumes, ou o indivíduo que você convive, o adolescente que você convive, também costuma vestir as mesmas roupas, fazer o mesmo trajeto, comer as mesmas comidas? Me conta aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Que logo logo a gente vai ter mais vídeos explicando sobre as habilidades cognitivas.